Eu queria te ajudar a lembrar algumas coisas que nós já vimos a respeito de perdão. Domingo passado, pela manhã, nós vimos algumas maneiras de entender o que Deus faz quando Ele perdoa. A Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele faz o que com o pecado? Ele cobre o pecado. Se você fizer assim, você vai não só lembrar, você não esquecerá, como você vai poder ajudar, quem sabe você vai ensinar para o seu filhinho. Então vamos juntos, você pode fazer esses gestos, isso vai te ajudar a lembrar o que Deus faz. Deus cobre, Deus carrega? Não, remove. Então Deus cobre o pecado com seu perdão. O que Deus faz com o perdão em relação ao nosso pecado ainda? Deus remove o nosso pecado. Ele faz uma terceira coisa, o que é? Ele já carregou sobre si, Jesus carregou sobre si os nossos pecados. O que mais que Ele faz? Joga nas profundezas do mar, onde não mais poderá ser visto. O que mais que Ele faz? Ele apaga, Ele lava, Ele apaga com o sangue de Jesus e nos purifica de todo o pecado. Se você sempre se lembrar disso, e ensine também ao seu filhinho, porque nós vivemos em tempos em que cada vez mais a gente está sendo estimulado a desenvolver rancor, mágoa, ressentimento, ódio, ficarmos rancorosos com relação a alguém. E quando nos lembramos do que Deus fez por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele cobriu o nosso pecado com seu perdão. Ele removeu de nós o pecado com seu perdão. Ele carregou sobre si os nossos pecados com seu perdão. Ele lançou nas profundezas do mar com seu perdão. Ele apagou, Ele apaga os nossos pecados com o sangue de Jesus. Nessa manhã eu quero ensinar a você a respeito de 6 mitos sobre o perdão. 6 mitos sobre o perdão. São 6 mitos sobre o perdão que você deve eliminar da sua vida, não deve aceitar, porque não são verdade. Vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 25 na NVI. Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 25. Diz o texto: e quando estiverem orando, é Jesus falando, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Vamos ler juntos, bem forte, vamos lá? Quando estiverem, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Pelo que Jesus está falando claramente, é que perdoar aos outros é uma exigência para todos nós cristãos. Todo cristão é exigido que perdoe. Então, perdoar é uma exigência. Vamos repetir isso. Perdoar é uma exigência. Escolha 2 pessoas para dizer para ela: perdoar é uma exigência. Quando eu peço você para repetir, quando eu peço você para falar para alguém, eu estou ajudando você a exercitar o seu cérebro, a exercitar a sua memória e a registrar isso de forma mais claramente na sua memória. Perdoar os outros
é uma exigência para todos os cristãos. E como é um tema tão importante, nós precisamos estar seguros quanto ao que Deus nos ensina a respeito disso, através da Bíblia. Há algumas ideias erradas sobre o perdão que precisam ser desmitificadas, e nós vamos vê-las. São 6 que eu quero apresentar nessa oportunidade. A primeira delas é que diz-se que perdoar é esquecer. Todos nós já ouvimos isso. Quem perdoa tem que esquecer. Já ouvimos isso? Mas isso é errado. A Bíblia não ensina isso. É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Mas então, será que quando nós perdoamos, Deus apaga a nossa memória? É claro que não. Nós não sofremos de amnésia, nem Deus sofre de amnésia quando Ele perdoa, quando Ele cobre, quando Ele remove, quando Ele carrega, quando Ele lança nas profundezas do mar, quando Ele apaga. Ele não tem amnésia. E nem nós teremos amnésia, nem Deus opera uma amnésia naquele que perdoou. Nós somos seres criados por Deus com uma memória, ou seja, muitas vezes vamos lembrar da ofensa ou da sensação de quando nós fomos ofendidos, feridos, machucados, agredidos. Isso acontecerá. E isso muitas vezes funciona como um mecanismo de proteção, de forma a tomarmos medidas para que essa situação nunca mais aconteça. Deus estabeleceu em nós um mecanismo de defesa. Quem aqui já tomou choque? Por que você tomou um choque? Quando a gente olha um fio desencapado, eu não sei quanto a você. Se alguém disser, não, está desligado, eu não coloco o dedo nem assim. Mecanismo de defesa. Por quê? Porque eu lembro do choque que eu tomei aqui, não foi bom, eu podia ter morrido. Então, o mecanismo de defesa estabelecido por Deus em mim, no meu inconsciente, no meu consciente, é aquilo que me fez mal, eu não quero viver de novo. Eu vou buscar me proteger para não viver de novo. Porém, amados, existem 2 coisas que nós somos capacitados para fazer. Uma é ter esse mecanismo de defesa automático, inconsciente. Uma vez eu estava na Dutra esperando a condução e bem na pista de acostamento, que era um ponto de ônibus. E aí eu vi um carro passar, aquele carro me chamou a atenção. Quando eu olhei para lá, eu ouvi um barulho aqui de um carro batendo em outro. Bau! Quando deu aquele barulho, eu dei um salto para trás automaticamente. No que eu dei o salto para trás, um carro passou, que se eu tivesse ficado, ele teria me pego. O que é que me levou a dar aquele salto para trás? Foi o instinto de defesa. Esse mecanismo de autodefesa que está dentro de nós. Foi inconsciente. Então eu posso reagir inconscientemente, mas eu também posso reagir conscientemente. Eu não vou colocar o dedo numa tomada se eu sei que aquilo pode me fazer mal. Deus não espera que eu reaja sempre com inconsciente a respeito de questões que eu já resolvi ou deveria ter resolvido. Deus espera de mim e de você que nós usemos a nossa consciência, a nossa razão, quando
tendo sofrido alguma situação que nós perdoamos e sendo revisitados pela lembrança, pela memória, a gente não permita que aquilo domine as nossas emoções. Se lembramos do que aconteceu, e sentimos mágoa, é porque provavelmente nós não perdoamos verdadeiramente, porque o perdão liberta e não nos deixa sentir rancor da pessoa que foi perdoada por nós. Perdoar não significa que não vamos mais lembrar o que aconteceu, mas perdoar vai mudar como nos sentimos em relação àquele acontecimento. Aquilo não pode mais me fazer mal como me fazia antes de eu perdoar. Antes de eu perdoar, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança, a vontade de que o outro se desse mal, sofresse mesmo que me fez sofrer, isso não pode mais existir. Na verdade, não deveria nem ter existido, se eu perdoei. Mas se está perdoado, não pense que eu estou em pecado porque eu estou aqui lembrando o que o outro me fez. Eu estou lembrando, mas estou sentindo o que eu sentia antes, ou é uma lembrança? Porque perdoar não é esquecer. Você pode repetir isso? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é amnésia. Você pode repetir isso? Não é fruto da amnésia. Segunda falácia é que a ofensa perdoada não vai mais me ferir. Necessariamente isso não é verdade. Por vezes podemos pensar que não perdoamos porque a nossa mente é revisitada pela acusação do mal que nós sofremos, mas isso é obra de demônios, espíritos malignos que querem uma brecha, um direito legal para nos fazerem mal. Se eu perdoei, sinceramente perdoei, eu não sofro amnésia, mas em qualquer momento eu posso vir a ter um sentimento estranho, que eu fique constrangido pela lembrança daquilo que aconteceu, uma lembrança que me visita. Eu não sei quanto a você, mas eu já dormi, tive um pesadelo em relação a uma coisa ruim que vivi, de alguém que me fez aquele mal, e eu acordei sentindo mal, ainda que eu sinceramente já tenha perdoado aquela pessoa. Alguém passou por algo parecido como eu? Nós podemos ser revisitados pela lembrança, mas se a dor reaparecer, um sentimento de constrangimento em relação àquilo, isto significa que o inimigo está tentando uma brecha em nós. Ele está testando a nossa firmeza de propósito para reconstruir a mágoa e o ressentimento dentro de nós. Se isso acontecer com você, meu irmão, minha irmã, reafirme a tua atitude em relação ao perdão liberado para aquela pessoa. Ore por aquela pessoa, declare a reafirmação do teu perdão, rejeite todo o pensamento ruim sobre ela. Isso a gente faz falando. Mas pastor, naquele momento eu estou com aquele sentimento. Sentimento é uma coisa, razão é outra. E aquilo que nós fazemos que verdadeiramente fará diferença é o que fazemos pela razão. A palavra de Deus diz que o que agrada a Deus não é o que eu faço pela emoção, mas é aquilo que fazemos pela razão. O culto que agrada a Deus é o culto racional.
Muitas vezes o inimigo tenta cavar uma brecha através dos pensamentos que insufla na nossa mente para gerar em nós sentimentos que nos levem à disposição ou atitude que concorde com ele, e assim ele possa nos oprimir e roubar a nossa paz. Então, se você for visitado com lembranças do que aconteceu e se sentir mal, rejeite aquelas lembranças, rejeite esse sentimento ruim, ore por aquela pessoa que você já perdoou, pedindo ao Senhor que seja com aquela pessoa, que dê a ela uma experiência com Cristo, que abençoe a vida dela, e isso fará o inimigo fugir de você. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Ele está buscando uma brecha para nos fazer dar a oportunidade para que então ele possa tirar de nós, roubar de nós, incapacitar-nos para termos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, que vai nos levar a nos tornarmos esfriados na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com a igreja de Cristo, para nos afastarmos da graça do Senhor. Terceira falácia: pessoas que insistem num erro não merecem perdão. Já ouvimos muitas vezes isso. Pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Nós vimos da mensagem anterior que lá em Mateus 18, 21 e 22, Jesus, ele diz que nós devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Ele não diz apenas para perdoarmos 7, mas 70 vezes 7. Mas no fundo, ele não estava nem querendo dizer que nós devemos perdoar apenas 490 vezes, que é o que dá 70 vezes 7. Não. Ele estava dizendo que nós devemos perdoar sempre. Sempre. O número mencionado por Jesus é meramente ilustrativo. Porque perdoar uma pessoa 490 vezes é algo inimaginável. E o que Jesus está querendo dar é exatamente essa dimensão. Tenha sempre a disposição de perdoar. Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes, ele pensava que ele estava sendo generoso, porque 7 vezes é um número bom para se perdoar alguém, é um número considerado perfeito. Apesar disso, Jesus demonstrou como Deus é muito mais generoso que nós, e devemos perdoar sempre quem nos ofende. Nós também não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou pelo seu amor e graça. Então, como podemos negar o perdão a alguém dizendo que ela não merece? A única pessoa que não merece perdão é aquela que morre no pecado, morre na ofensa, aquela que não tem arrependimento, mas o julgamento e a condenação dela não é aqui, será no juízo final. Nós costumamos dizer que enquanto há vida há esperança. Então, enquanto há vida também há que ter perdão. A pessoa que te ofendeu pode ter morrido sem ter a oportunidade de procurar você, te pedir perdão, e tal como o ladrão na cruz, se arrepender, confessar, pedir perdão para Deus, morrer e ir para o céu, e você nem ficar sabendo disso. Quanta gente não ficou sabendo que aquele ladrão se arrependeu na hora de morrer e ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas pessoas que foram alvo dos maus feitos daquele bandido nunca souberam. E Jesus disse para ele: você está salvo.
Você vai entrar no céu comigo. Há pessoas que foram ofendidas por alguém que já morreu e ainda guardam ressentimento e rancor por aquela pessoa que já nem existe mais. E essa pessoa rancorosa está oferecendo a demônios um culto e ofendendo a Deus, mantendo-se sujeito ao domínio do ódio e fazendo mal para si mesmo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está participando com a gente aqui pela internet, se você é essa pessoa, definitivamente libere perdão, rejeite a mágoa, rejeite o ressentimento, rejeite o rancor. Em um RCV, um retiro de consagração de vidas que nós realizamos eventualmente, uma pessoa que foi violentada pelo próprio pai, guardou rancor dele e teve uma vida inteira marcada pelo ódio que feria sua alma. Mas recebeu a palavra de Deus ministrada ali no RCV, entendendo e aceitando aquela palavra de Deus, lutou rejeitando aquele sentimento mau, aquela marca maligna na sua alma, clamou pelo sangue do Senhor Jesus sobre aquela ferida, rejeitou o domínio de Satanás sobre a sua vida por causa daquele rancor, e ela saiu daquele retiro liberta. A sua vida nunca mais foi a mesma, sentiu-se leve, passou a ser uma pessoa mais leve, até com o cônjuge, com os filhos, passou a ser uma pessoa menos receosa, mais aberta, passou a construir relacionamentos sociais, quando antes era extremamente fechada. Por quê? Porque o perdão a libertou. Então, jamais desista de perdoar. Não existe uma só pessoa, não importando o que ela tenha feito, que não mereça perdão. Merecer? Não, merecer ninguém merece. Mas a quem é devido o perdão. Quarta falácia: perdoar significa ser amigo de quem me ofendeu. Eu perdoei, então eu tenho que voltar às boas, tal como era antes, porque afinal de contas houve perdão, não é? Ou então não houve perdão. Não, isso não é uma verdade. Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que passar a conviver como amigo daquela pessoa. E aí entra uma coisa que precisa ser muito bem esclarecida, que é: o que é ser amigo? Amigo é alguém com quem a gente tem intimidade. E às vezes perdoar não significa restabelecer o relacionamento igual era antes daquilo que aconteceu. O perdão não implica na obrigação de se passar a conviver com o outro como se nunca tivesse acontecido nada. O único que consegue fazer isso é Deus. E sabe por quê? Porque só Ele é onisciente, só Ele sabe com absoluta certeza a intenção que está por trás. Então, pastor, eu tenho que perdoar colocando um pé atrás. Não, é que nós somos seres humanos, nós temos características diferentes uns dos outros. Nós somos seres que têm psique. Somos seres que, por força da construção da nossa psique, da nossa experiência de vida, uns serão mais frágeis do que outros, uns menos fortes para superar certas coisas que outros. Não é por outra razão que Jesus disse que, ainda que a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio, Ele diz que, a não ser em caso de adultério, o divórcio pode existir. E por que é que Jesus deu permissão para o divórcio somente em caso de adultério? Porque algumas pessoas até perdoarão, mas não conseguirão mais restabelecer o relacionamento tal como era antes.
E essa pessoa não está em pecado por causa disso. Então, quando você perdoa alguém, não significa que você tem que passar a conviver com aquela pessoa como foi antes dela ter feito o que fez. O perdão não implica na obrigação de se passar a conviver com o outro como se nunca tivesse acontecido nada. Confiança é como um fio de cabelo da cabeça. Uma vez arrancado, só um implante pode trazer de volta. Mas mesmo assim, nunca mais será o mesmo que era antes de ter sido arrancado. O que não pode acontecer, e aí sim não pode, é ficarmos com rancor, mágoa, ressentimento em relação àquela pessoa que nós perdoamos. Se houve perdão, ressentimento, mágoa, rancor, ódio não podem mais existir. Isto é o que não pode mais. Os únicos inimigos de um cristão, amados, são o diabo, os seus demônios e o pecado, que é a nossa carne. Lembre que quem segue a Jesus não luta contra outras pessoas, mas contra o quê? Poderes espirituais do mal, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o outro, é contra os seres espirituais da maldade que o incentivaram, o instruíram, ele caiu, ele se fragilizou, ele se deixou ser corrompido e praticou o mal. Existem situações em que as duas pessoas não têm um relacionamento de amizade quando ocorre ofensa. Por esse motivo, quando o perdão é liberado, não significa que você tem que passar a desenvolver intimidade com aquela pessoa. Existem situações em que até em termos legais, isso nem é possível. Não é possível a aproximação, não é possível a reconciliação entre essas duas pessoas, mesmo havendo perdão. Quer ver uma situação? Um homem agride uma mulher, a lei estabelece uma medida protetiva que exige que aquela pessoa não se aproxime por no mínimo 100 metros da outra. A pessoa que for ofendida pode perdoar sinceramente. O outro está falando no telefone, olha, eu estou arrependido, me perdoa. A pessoa pode perdoar sinceramente, mas a lei continua valendo e ela não pode se aproximar. Mas o outro não perdoou? Perdoou, mas olha a medida protetiva, não existe isso? É da mesma maneira. Se a pessoa que nos ofendeu se arrependeu, veio confessá-lo, pediu perdão, nós que já deveríamos ter liberado perdão, porque somos cristãos, antes mesmo dela reconhecer, confessar e pedir perdão, nós declaramos o perdão sinceramente, mas somente Deus sabe se a intenção daquela pessoa é verdadeira. Nós não somos oniscientes, só Deus é. Então, se você não se sentir à vontade para reconstruir a intimidade que você tinha no relacionamento com aquela pessoa antes, está tudo bem, desde que não haja ressentimento da tua parte. Você tem uma dificuldade, uma limitação, mas não é rancor, não é pelo ressentimento. Entenda isso. É normal que se queira proteger de uma possível atitude daquela pessoa de não ser verdadeira, e daí o Senhor Jesus dizer que uma árvore é conhecida pelo seu fruto, Mateus 12, 33. Eu perdoei, mas para eu voltar a ter a confiança para restabelecer a intimidade que eu tinha antes, isso é um processo de
reconstrução. Isso não acontece junto com o perdão. Eu perdoei, mas tem que haver um processo de reconstrução. Amém, irmãos? É isso. Quinta falácia: para perdoarmos, o outro tem que pedir perdão. Ora, isso é lá para o mundo. Enquanto o outro não se arrepende, não demonstra que arrependeu, não veio confessar, não veio pedir perdão, eu não quero nem saber dessa pessoa. Eu não quero nem vê-la. Eu estou aqui cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de rancor, todo ferido, não quero, quer me ouvir. Eu só perdoo se vier me pedir perdão. Isso é lá para o mundo, para as pessoas sem Jesus. Não pode ser assim para os crentes. Muitas pessoas têm ideia errada de que não podemos perdoar se a outra pessoa não se retratou e se não pediu perdão. Se acreditarmos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir perdão, o perdão muitas vezes será impossível, porque algumas pessoas nunca nos pedirão perdão pelas ofensas causadas. Podemos e devemos perdoar, queridos, mesmo que a outra pessoa esteja longe e não tenhamos a possibilidade de saber se ela está arrependida. Isso é o cristianismo. Em alguns casos, pode haver necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu, como nós vimos anteriormente. Ih, pastor, mas espera aí, isso não é coisa de espiritismo, não? Perdoar quem já morreu? Aprenda isso. Quando você perdoa, você não só sara aquela pessoa, mas você é sarado. Quando eu perdoo, eu arranco de dentro de mim algo que Satanás quer que esteja dentro de mim, para que ele tenha liberdade para roubar, matar e destruir na minha vida. Porque enquanto eu estou ali, guardando o mal, o ressentimento, a mágoa, eu estou me fazendo incapacitado para a graça de Deus. Porque a graça de Deus, que é o favor não merecido, está estabelecido, como foi muito antes de eu e você existirmos, e Ele já tinha liberado o perdão para nós. E a palavra do Senhor nos ensina que basta o servo ser igual ao seu mestre e o discípulo como seu Senhor. Perdão, o discípulo como seu mestre e o servo como seu Senhor. O ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa, mas de uma ação inteligente da nossa parte, rejeitando o mal que o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio causam em nós e dão lugar ao diabo para roubar, para matar, para destruir, para trancar nossa vida e impedir de sermos abençoados, porque o próprio Deus liberou o seu perdão muito antes de nós existirmos, muito antes de termos pecado, muito antes de termos nos arrependido, muito antes de termos confessado, muito antes de termos pedido perdão, Ele já tinha nos perdoado. Aleluia! Então perdoar é um ato de inteligência. Pode falar isso? Só se você entendeu isso, você pode falar para duas pessoas. Perdoar é um ato de inteligência. É racional. Não é sentimental. Sexta e última falácia que eu quero trazer hoje para a gente refletir.
é que perdoar é algo que eu preciso fazer sozinho. Eu preciso fazer sozinho. Mas isso é um mito, isso é uma falácia, isso não é a verdade. Você já tentou levantar um objeto super pesado e que claramente você não conseguiria sem ajuda? Alguém já? Quantos aqui já arrumaram uma distensão, uma dor muscular, tiveram um problema nas costas, ficaram com dificuldade até para respirar? Alguém aqui já passou por isso? Pois é. Nas férias passadas, estávamos eu, Flávia e Beatriz, e aquele bote ali, aquele barquinho. E o lugar para onde eu fui, tem uma rampa para você chegar com o carro quase que na água. Você tira o carro de cima do reboque e já caindo dentro d'água. Só que estava tomado de carro, eu não conseguia chegar lá. Gente estacionou fora do lugar que não podia. E aí eu fiquei longe. E fiquei numa distância mais do que daqui, lá na calçada da rua, sozinho, para colocar aquele barco lá. E além do barco ainda tinha um motor de 32 quilos. E acredite, musculoso como eu sou, eu consegui. E na volta, eu fiz de novo. Mas quando chegou no caminho, que eu parei para abastecer, eu fui no banco de trás do carro, pelo lado de fora, que eu abri a porta e me abaixei para pegar algo, eu fiquei travado. Eu não conseguia me levantar. A dor era muito grande. E eu pensei, dei jeito na coluna, e o tempo todo só lembrava daquele barquinho, e eu lembrava assim, bem feito, por que você não pediu ajuda para alguém? Porque cheguei lá, eu vi tanta gente ocupada de fazer a coisa, cara, ninguém vai querer me ajudar, não. Se alguém quiser me ajudar, vai ver eu fazendo esforço aqui, virá se oferecer. Ninguém veio se oferecer. Cada um estava preocupado com o que estava fazendo. E eu fiz sozinho. Mas naquela hora ali, só me vinha na mente, por que não pediu ajuda? Por que fez sozinho? Agora está travado. Aí eu fiquei pensando, e agora para me tirar dessa posição? Cadê o Jefferson Ubirajara aqui? E eu imaginando, tudo bem, Flávia dirige. Mas como é que me põe no carro nessa posição que eu estou aqui? Vai ter que me pegar, imagina, me pegando e botando no banco traseiro, deitado para me levar para o hospital. Será que eu vou aguentar a dor? Naquela hora ali eu pedi a quem? A Deus, misericórdia. E fui respirando devagarinho, e fui, consegui. Quando fazemos isso, queridos, quando fazemos algo que requer muito esforço, há uma possibilidade muito grande da gente se machucar. O mesmo acontece com o perdão. Às vezes nós vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar. E se você é alguém que tem reconhecimento da dificuldade que é para você perdoar, então fale com teu pastor, converse com teu discipulador, abre o teu coração com o teu parceiro de prestação de contas, mencione a tua dificuldade, peça oração. Uma pessoa madura na fé te ajudará a lidar com sentimentos negativos de acordo com o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E como a questão do perdão frequentemente implica em situações delicadas, para isso
é necessário que haja uma relação de confiança com essa pessoa que vai te ajudar. Então, jamais fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa, mesmo que ela seja da igreja, porque é preciso maturidade para se lidar com questões que envolvam outras pessoas, sentimentos e a necessidade de perdoar. A falta de perdão é como um veneno, nos tira a alegria, nos impede de viver a vida abundante que Deus quer que vivamos. Por isso, peça a Deus para te ajudar a perdoar, mas tenha um parceiro de prestação de contas, que vai ajudar você na caminhada, se necessário. Então vamos lembrar. Primeiro, quem perdoa não tem amnésia. Perdoar não é esquecer. Você pode repetir isso? Não é esquecer. Perdoar é não aceitar mais mágoa, ressentimento, rancor em relação àquilo. Perdoar é liquidar a fatura. Perdoar é fechar aquele caso. Perdoar é mandar embora. Perdoar não é esquecer, porque não se tem amnésia em relação ao passado. Segundo, a memória da ofensa perdoada pode voltar a ferir. Diga depois de minha memória. Da ofensa perdoada pode voltar a te ferir. O que não pode é você se deixar ficar ferido, porque ou você perdoou verdadeiramente, ou você não perdoou, mas Satanás vai buscar revisitar a memória para te fazer entristecido, e é quando você tem que resistir ao diabo e fazê-lo fugir. Terceiro, não existem pessoas que não merecem perdão. Você pode repetir isso? Não existem pessoas que não merecem perdão. Então vamos falar diferente disso. Todas as pessoas merecem perdão. Você pode dizer? Você acredita mesmo nisso? Porque eu conheço crente que quer pena de morte no Brasil. Eu conheço crentes que estão prontos a colocar o dedinho e apertar sim num plebiscito para a pena de morte no Brasil. Como é que um cristão pode concordar com pena de morte? Concordar com prisão perpétua, estou dentro. Por quê? Porque assim como perdoar não é esquecer, assim como perdoar, 4, não significa que você tem obrigação de conviver com o outro. Da mesma forma, só Deus é quem sabe se aquela pessoa terá realmente arrependimento antes que ela morra, para se tornar uma outra pessoa, uma nova criatura em Cristo. Então, ok, eu coloco meu dedinho e aperto o botãozinho lá do sim para um plebiscito para prisão perpétua, mas não para prisão, mas não para a pena de morte. Prisão perpétua significa que ele vai ter a oportunidade até o dia da morte de ter uma experiência íntima, pessoal e reveladora com o Senhor, pela disciplina que vai passar. O que não significa dizer que ele vai realmente ter um encontro com Jesus, se arrepender e confessar e pedir perdão. Ele pode morrer lá, se mantendo na mesma malignidade, mas será opção, escolha dele, e ele não estará na sociedade cometendo outros crimes. Então, perdoar não significa que nós temos obrigação de conviver com o outro.
e pronto. Não. Quinto, para você perdoar outra pessoa, não precisa ela te pedir perdão. Nós temos que estar predispostos a liberar o perdão. Eu não vou aceitar que aquilo que fizeram contra mim me impeça de ter a graça de Deus agindo na minha vida, me impeça de ser abençoado por Deus, por eu estar rancoroso, inimigo daquela pessoa. Irmãos, eu sofri muita coisa aqui nessa igreja, os mais antigos sabem disso. Eu fui caluniado por membro de igreja, eu fui difamado por membro de igreja, gente rebelde, gente que chegou aqui endemoniada, gente que chegou aqui com a vida destruída e foi cuidada, foi tratada por pastor, esse pastor, e que um dia, agora limpo, agora com uma situação de realidade de vida completamente diferente, beneficiada, porque foi submisso, porque foi humilde, porque foi abençoado, saiu daqui, depois de ter o seu parafusinho apertado, porque eu fui ser pastor, não aceitou, e saiu daqui me caluniando, me difamando, não sem antes tentar fazer isso aqui dentro. Irmãos, eu recebi, e a minha esposa recebeu, ameaça de morte, mas eu nunca guardei rancor, falo isso diante do meu Deus, nunca guardei rancor nem ressentimento de nenhum deles, e Deus não teria realizado tudo o que realizou na vida dessa igreja durante esse ministério, se eu não tivesse dignidade para estar subindo esse altar, estar atrás desse púlpito e pregar uma mensagem como essa, se não fosse verdade da minha vida. Você quer ser abençoado por Deus? Basta ao discípulo ser igual a quem? Ao mestre Jesus. E basta ao servo ser igual a quem? O Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem que se parecer com Deus. Nós temos que nos parecer com Ele. Não podemos permitir que a ideologia do mundo dite como nós vamos nos portar e o que vamos sentir e como vamos reagir diante das coisas. Nós temos que fazer tudo pela palavra de Deus. Você pode imaginar Jesus guardando mágoa, ressentimento e rancor? Foi isso que ele fez naquela cruz? Você pode imaginar Deus guardando mágoa, ressentimento e rancor? É isso que Ele fez pela tua vida e faz? Então, para perdoar a outra pessoa, não precisa te pedir perdão. É você que já tem que ter perdoado antes que ela se arrependesse. E no dia que ela viesse chegar a você, arrependido, confessando e pedindo perdão, você apenas dizer: eu te perdoo. Ontem ainda, coisa de Deus, irmãos, ainda ontem, terça-feira da semana passada, nós fomos para a manifestação, muitos de nós, batemos foto, colocamos lá no Facebook da igreja, no Instagram também, e algumas pessoas que foram membros dessa igreja, entraram lá e falaram um monte de besteira, um monte de besteira. O pessoal da comunicação: pastor, vamos tirar. Eu falei: não vai tirar não, deixa lá. Mas pastor, está falando mal do senhor e falando mal da igreja. Eu falei: deixa lá. Isso se chama liberdade de... A gente foi para as ruas para quê? A gente foi para as ruas para dizer: nós queremos ter a liberdade de expressão. Nós queremos ser livres para expressar o nosso pensamento. Eles estão expressando o pensamento deles. Deixa lá. Quando foi ontem, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp: pastor, o senhor não deve lembrar de mim,
Pelo número eu não lembro mesmo não. Cliquei lá, tinha foto. Quando eu olhei na foto, falei, sim, sei quem. Mas eu fui muito constrangido durante essa semana e eu reconheço que eu errei. Eu quero pedir perdão ao Senhor por aquilo que eu escrevi lá. E eu pude escrever para aquela pessoa: você já foi perdoada antes de me escrever. Você está perdoada em nome de Jesus. Embora você devesse ter feito lá, mas ainda assim eu te perdoo. Irmão, você não sabe quem vai se arrepender, mas você sabe quem não pode guardar mágoa e ressentimento. Quem é? Você. Eu. E nós temos que ter liberado o perdão antes, porque um só minuto de veneno do diabo dentro de nós é suficiente para causar um estrago terrível na nossa vida. E por último, se você não conseguir lidar com o perdão sozinho, procure ajuda. Procure ajuda. Algumas pessoas, por força de circunstâncias, em virtude daquilo que foi sofrido, em virtude do quanto foi ferido, pode ter dificuldade. Irmãos, se nós fôssemos capazes de cuidar de todas as mazelas que nós temos na vida, ou podemos vir a ter, não precisaríamos dos médicos e dos enfermeiros, é ou não é verdade? Da mesma forma, para questões da alma, às vezes, sozinhos, nós não vamos conseguir. Por isso a palavra do Senhor diz, melhor serem dois do que um, porque caindo um, o outro o sustenta. Os dois trabalhando juntos, o sucesso é maior. E no frio, os dois juntos se aquecem. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que tem uma necessidade dentro desta área. Você reconhece que algumas coisas na sua vida estão paralisadas aí, depois disso que você sofreu, desse mal que te fizeram, você reconhece que até mesmo para você se relacionar com outras pessoas ficou um pouco difícil. Você perdeu até mesmo a alegria para muita coisa que antes você tinha. Eu quero orar com você nessa hora. E se você é esse alguém, se você quiser, você fique em pé. Se você quiser, fique sentado. Põe a mão no teu coração, mas faça um gesto. Faça alguma coisa que o diabo possa ver, para que ele saiba que você não aceita, você não vai permanecer com esse sentimento dentro de você. Se você quiser ser mais ousado ainda, se coloque em pé, como alguns já estão fazendo, mas não aceite, não permita que o veneno de Satanás contamine você e incapacite você para conviver, para se relacionar, para servir, para prosperar. Coloque-se diante do Senhor aí, com a tua vida, com o teu ser, com a tua razão. Talvez nesse momento para você seja até muito difícil lidar com esse sentimento ou com esse ressentimento. Está ferido, está magoado, está machucado. Mas você pode, pela razão, começar agora, tal como aquela pessoa naquele RCB. Eu garanto que você vai se sentir muito mais leve. Eu garanto que você vai se sentir muito mais com o fardo suavizado. Abra a tua boca e começa a dizer. Primeira coisa é reconhecer e pedir perdão para Deus. Senhor, eu quero parecer com o Senhor, eu não quero ficar desse jeito não quero ter isso dentro de mim não.
Eu reconheço que isso me faz mal e não condiz com a graça do Senhor, da qual eu fui alcançado, ou pela qual eu fui alcançado. Eu preciso do Senhor. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão de mim. Senhor, eu tenho aqui esse sentimento ainda em relação a essa pessoa, por causa disso que aconteceu. Mas eu entendi tua palavra, e eu não quero, Senhor, me deixar levar por essas falácias, não. Eu não quero me deixar levar por essas falácias criadas na sociedade por Satanás. E aí começa a liberar perdão para essa pessoa. Abra a tua boca, diga: Senhor, eu não mereci a salvação. Eu não mereci. E assim como eu não mereci, essa pessoa não merece. Mas eu não vou fazer porque ela mereça, porque eu não mereço. Eu vou fazer, Senhor, porque eu sou teu filho, alcançado pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus, eu libero perdão agora para fulano, por causa disso que fez contra mim. Eu rejeito a mágoa, o ódio, o rancor, a vingança, o desejo que ele sofra mal. Eu rejeito isso em nome do Senhor Jesus. E eu clamo ao Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor dê a essa pessoa uma experiência que marque a vida dela para transformação, de modo que ela seja abençoada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. A minha boca será uma boca de bênção, não será boca de maldição sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus.